Ganho bem, tenho a bunda grande e dura. Como é que eu tô sozinha, Conrado? Cara, que eu recebi de mensagem falando isso, vocês não fazem ideia aí, meu. Bom, umas 1000, né? Umas até tinha o Lattes e as nudes da guria, né, meu? Cara, a resposta pra isso, cara, não é nada fácil de... É uma resposta simples, vai tomar um pouco de tempo e não é nada fácil de deglutir, cara. Bom, mas eu também quero agradecer que eu recebi de mensagem que me dizendo: ai, Conrado, adorei aquela parte de quanto mais eu sei, mais eu sou. Ou quando aceitei menos da vida, a vida me deu mais. Pô, cara, eu fico lisonjeado com tudo isso, né? Feliz, mas ver o pessoal em busca dessa liberdade da verdade que está implícito, né? Do quanto mais eu sei, mais eu sou, e da beleza e do amor desse de aceitar o menos da vida, a vida acabar te dando mais, né, meu? Olha essa busca de sentido geral que a gente tá atrás, né? Que coisa linda. Eu acho lindo. Mas voltando ao assunto aqui, tá? O fato de tu teres todos esses atributos que tu julga importantes para um relacionamento e mesmo assim não ter um parceiro é o resultado, meu, direto da escola de Frankfurt. Te lembra que eu falei que eles queriam destruir as 3 estruturas da sociedade, né? A religião, a educação e a família. E aí a gente chega naquele sistema que a gente conversou da outra vez. A massa sustenta a marca sustenta a mídia controla a massa. Se tu não viu essa parte, assiste os 3 últimos destaques aí até chegar no final da escola de Frankfurt. Mostrei também como a escola de Frankfurt mudou essa luta de classes que existia para agora uma luta pessoal de cada indivíduo contra o sistema pela busca da sua liberdade e da sua felicidade. Só que nessas buscas as pessoas acabam se enfiando tanto nisso que acabam criando uma ansiedade geral e uma insatisfação cada vez maior, que acabou gerando um vazio existencial, que as pessoas aprenderam a tapar esse vazio com consumismo exacerbado, entendeu? Então, para o sistema, vale a pena ter essa pessoa trabalhando com alto grau de instrução, ganhando mais dinheiro e consumindo cada vez mais cedo, né? Comprando coisas que tu não precisa com dinheiro que tu não tem para mostrar para pessoas que tu não gosta, uma pessoa que você não é, né, cara? É uma coisa muito louca, né, cara? É muito melhor ter o consumismo como supressão desse vazio, ter um macho e uma fêmea jovens ainda, fazendo previdência para sustentar a sua prole e respeitando os mais velhos e a hierarquia da sociedade. Isso aí é o que a esquerda pretendia, né? Fazer essa inversão de valores, quebrar a sociedade por essa inversão de valores. Só que a esquerda não se deu conta que foi criando esse vazio, eles acabaram ajudando exatamente o capitalismo, entendeu, meu? Porque o capitalismo quer esse consumo máximo da massa que vai sustentar a marca. E aí a marca começou, os capitalistas começaram a sustentar a mídia, que é, junto com a educação, totalmente de esquerda, né, cara? Esses veículos que transmitem conhecimento e detêm informação, eles são plenamente esquerdistas. E aí a gente tem essas supercorporações de capitalista sustentando a esquerda, porque a esquerda está ajudando eles a consumirem mais. Parece atual, esse cenário onde o jovem adulto, em busca da sua liberdade e da sua felicidade, abandona um relacionamento estável em busca de novas aventuras amorosas, cai no vazio existencial e tenta tapar esse vazio com consumismo e acaba se destruindo a partir disso, é porque tu não leste Madame Bovary, Gustave Flaubert. Cara, exatamente essa história, cara. E esse livro tem 160 anos, não. Esse aqui é de 1945 e é francês também, né? Cara, vou falar uma coisa interessante antes de tocar nesse assunto. Sabe por que o nome do lugar onde a gente compra livros antigos é sebo? Por causa disso aqui, cara. Os livros eram lidos à luz de vela antigamente, tá vendo? Ó? E aí eles ficavam todos encebados das pessoas que o liam, né? Ficavam todos cheios de traços de vela, traços de sebo. Ahá! E qual é a história da Madame Bovary, né, cara? A Emma Bovary, ela é uma guria que sempre leu toda a literatura e tem esse amor romântico dentro dela, tal. Ela é uma guria interiorana, acaba casando com um médico também lá do interior, que é o Charles. Charles também é um cara sem ambições, né, cara? E ela acaba vendo que esse casamento que ela esperava não tem nada daquela ideia romântica que ela tinha anteriormente. E aí ela se desilude com o casamento, começa a ter algumas relações extraconjugais e por conta disso o vazio dela vai ficando cada vez maior, ela tenta safá-los através do consumismo, coloca a família numa dívida extrema e ela acaba se matando no final, né, cara? E o Charlie, quando descobre que ela o traiu, Charlie acaba se matando também, né, cara? Só porque descobre que foi traído, né? Isso aqui, cara, foi escrito no auge da Revolução Industrial. Te lembra que a gente conversou lá do Charles Dickens, tal. Mas tu não leu, Oliver Twist resume bem o que foi a Revolução Industrial, né? Com as crianças trabalhando ali, sendo trombadinha numa uma espécie de capitães da areia da Inglaterra, né? Isso aqui é o seguinte, cara, o Gustave Flaubert, ele já enxerga como consumismo sendo a reação óbvia daquela grande sociedade industrial, né, cara? Tava produzindo cada vez mais e precisava de pessoas que consumissem cada vez mais. Ou seja, cara, tudo que tá vivendo hoje aí, tá tudo aqui, ó.
tá? Tudo aqui. Bom, eu vou ter que ir um pouco mais longe para explicar aquela primeira questão de por que tu tá sozinha até hoje, mesmo sendo linda, inteligente e tendo a bunda dura. Cara, eu vou ter que fazer um habeas corpus preventivo aqui, no estilo da Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher, pra mim, é a maior figura política feminina da história até então, né? E ela falava uma coisa bem interessante na Inglaterra como a dama de ferro, né, cara? Porque ela era muito dura na defesa de seus pontos de vista e era muito clara no que ela dizia. Ela dava nome aos bois, chamava as pessoas pelo nome que tinha que chamar, tratava as classes pelo nome da classe que tinha que ter. Muito dura. E por que ela justificava ela assim? Ela justificava esse pensamento dela dizendo o seguinte: cara, eu vim lá de baixo, eu não sou uma elitista que entrou no parlamento, entendeu? Eu vim lá de baixo, e lá de baixo a gente não tem pudores e jeitinho e vergonhazinha de chamar as coisas pelo nome que tem. E é por isso que ela trata tudo com muita clareza e por isso que ela foi muito bem na vida. Entrou pra história sendo a dama de ferro, né, cara? E aí eu vou ter que fazer um habeas corpus preventivo aqui antes de tratar do tema que eu vou tratar, porque ele é um tema que não é de fácil deglutição e se não prestar atenção aqui a gente pode perder algum meandro e aí não vai fechar a conta lá no final. Habeas corpus preventivo, uma defesa prévia. E como eu sei que eu posso vir a ser atacado ali adiante de antifeminista, eu quero contar pra vocês, igual a Margaret Thatcher fez, do meu background, para mostrar que essa realidade feminista que tu quer viver, eu já vivo há anos. Então eu vou contar aqui um pouco da história da minha mãe. Minha mãe entrou na polícia em 1972, quando ela tinha 22 anos. Já imaginou uma mulher lá nos anos 70, policial com a 38 na mão, caçando bandido na rua? Essa era minha mãe, tá? Pra ter ideia, cara, meu pai só foi entrar na polícia em 73, depois da minha mãe. Minha mãe tinha casado com meu pai apenas 2 anos antes. Minha mãe com 20, meu pai com 25. Minha mãe era arquiteta, meu pai engenheiro. Para crescer dentro da carreira da polícia, eles tinham que estudar direito. E eles mudaram para o curso de direito depois. Depois se formaram lá, fizeram direito. Só que naquela época era um mundo completamente diferente, cara. Por mais que minha mãe tivesse entrado antes na polícia e meu pai depois, meu pai foi delegado. Minha mãe não conseguiu ser delegado de polícia, por quê? Porque não era autorizado pela legislação mulher ser delegada. A mulher só teve aberto alguns cargos depois da Constituição de 1900. Só depois da Constituição de 1988. E foi daí que minha mãe se tornou delegada, uma das primeiras delegadas do Brasil, uma das primeiras delegadas aqui do Rio Grande do Sul, tá? E coisa que eu tenho muito orgulho, entendeu? Eu fui criado com uma mãe que passou todos esses perrengues, começou lá atrás uma profissão que não era típica. Estruturalmente, financeiramente, a gente teve muito mais chance, né? A gente cresceu cada vez mais por conta disso, cara. Então eu sou um cara que fico de joelhos para o feminismo, tu entende? Porque eu vi acontecer, eu vi como foi bom para minha família isso acontecer. É por isso que eu tenho esse meu complexo de piano gigantesco com a minha mãe e amo ela, entendeu? Porque minha mãe era foda, tá ligado? Mas esse fodismo dela, cara, começou lá com o pai dela, que fez o seguinte: como ele via que tinha uns homens filho da puta naquela época, ele criou a minha mãe para não aceitar um homem filho da puta do lado dela, entendeu? Criou minha mãe para, se fosse necessário, dar um pé na bunda do marido e ter sua vida sozinha, entendeu? E isso aí minha mãe nos passou, meu pai me criou assim, Fernando. Porque eu perguntei, mãe, como é que tu ficou assim? Meu pai me criou assim. Ou seja, mas aí minha mãe encontrou meu pai. Meu pai era um cara de joelhos pela minha mãe, apaixonado pela minha mãe. Eu tive aquela vidinha, tipo de vida que as pessoas não têm até hoje, entendeu? Por exemplo, eu tinha meu pai e minha mãe começaram a trabalhar junto, na mesma profissão, ganhando a mesma coisa. Indo adiante, eu não tinha diferença de um pai que manda e uma mãe que obedece. Aqui em casa, minha mãe era a rainha do lar, meu pai era o rei, meu irmão o príncipe, eu era o primeiro-ministro. A conta era conjunta aqui na família, todos os dinheiros, onde é que nós vamos morar agora, escolher a casa para um dia, todo mundo discutia junto, a casa da praia, quem vai fazer o que, tudo foi discutido junto. Então nunca tive essa coisa da mulher submissa, homem mandando, nunca aconteceu. E aqui a gente teve em casa o exemplo do homem adorando uma mulher. Minha mãe sendo muito mais inteligente, dando as coordenadas do que a gente tinha que fazer, ouvindo todo mundo trabalhando para isso, mas sempre ouvindo a mãe, entendeu? Então a nossa figura materna é muito forte aqui em casa. Como você já deve ter reparado pelos meus discursos constantes por aqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso, cara? Mais os exemplos, cara. Por que eu cozinho bem? Porque meu pai cozinhava. Minha mãe nunca cozinhou nada. Minha mãe não sabe fazer um ovo frito, não sabe fazer nada. Então a gente sempre aprendeu a fazer tudo, a se virar desde cedo. Porque tinha que se virar, não tinha mãe para nos cuidar. Foi assim que eu aprendi a fazer bainha nas calças. Foi assim que eu aprendi a me virar, né? Desde... A mãe estava junto comigo para ouvir Beethoven de noite na sala, para rezar junto, né? Para ler o Pequeno Príncipe, para comprar o Pequeno Príncipe para a gente poder ler essas coisas. Então, essa figura materna que a gente teve, uma figura paterna do pai. Bom, exemplares os dois. Bom, não quero gastar meu assunto com isso. Eu quero dizer o seguinte, que essa mulher que tu é hoje, ou que tu quer ser hoje, ou que tu quer que tua filha seja, minha mãe já era nos anos 70, brother. Então eu já sou ou teu filho, entendeu? Ou teu neto, ou teu bisneto. Tu captou? Eu tô lá adiante, tô 60 anos na frente. Tô há 60 anos na frente, questão de igualitarismo, de feminismo, entendeu? Por isso que eu posso falar com essa transparência, que eu vou contar pra vocês as coisas aqui, e não quero que tu pense que eu sou um antifeminista, ou seja, um retardado e um retrógrado, entendeu? É só por isso que eu fiz todo esse hábito, que gastei meu latim até agora, pra poder
Mãe é minha figura, meu. Eu só não posso fazer uns stories com ela porque ela não fala muito direito e aí ela teve um monte de AVC, então por isso que ela não tá aqui contando essa história. Mas ela disse, não, Fernando, quando eu tinha uns 20 anos queria casar, eu peguei o cara mais bonito que tinha lá e casei. Ela casou em 70, eu só fui nascer em 79. Não era uma coisa comum naquela época o pessoal ficar 10 anos sem ter filhos, né, cara? Mas é que daí tem essa visão de se preparar, fazer, estudar, ter dinheiro, poder ter condições de poder ter o primeiro filho, né, cara? E é por isso que veio o Fernando Conrado desse jeito maravilhoso que eu sou. Então, como é que a minha mãe, lá nos anos 70, tendo uma profissão totalmente masculina, competindo contra os homens, teve sucesso, ganhando as mesmas coisas que os homens ganhavam, como é que ela conseguiu achar um parceiro e ter um filho depois de 10 anos, coisas que talvez não consiga hoje? Cadê essa diferença? Eu vou ter que ir longe para te explicar, meu. Eu vou ter que voltar lá para a Idade da Pedra. Mas eu juro que vai ser bem rapidinho até chegar os dias de hoje, tá? E vai valer a pena ouvir, cara. Se tu não sabe isso aqui, vai valer a pena ouvir. Vai por mim. Que antes de ir lá longe, eu quero deixar claro que, meu, é óbvio que eu concordo e bato palma para todos os ganhos do feminismo, cara. É óbvio que eu adorei essa libertação de uma submissão de maridos insuportáveis. É óbvio que eu adoro a profissionalização das mulheres. É óbvio que eu adoro o direito delas herdarem patrimônio, é óbvio que eu adoro o direito do sufrágio universal. Não é nem a questão, eu não tenho nem que adorar ou não, mas é uma questão óbvia, tá ligado, meu? Tipo, é óbvio que eu sou a favor da legislação que protege os direitos da mulher, é tudo óbvio isso aí. Vou continuar, disso que eu me lembrei de uma história boa, cara, muito boa, até a pessoa me lembrou agora do meu avô, né? Existia um utilitarista inglês chamado William Godwin, tá? Esse cara era o seguinte, ó, ele foi o primeiro cara que pensou no feminismo, tá? Talvez não feminismo, mas foi o primeiro cara que enxergou, cara, que metade da força de trabalho ficava em casa, não estava trabalhando, que eram as mulheres, entendeu? Então ele tentou botar as mulheres no mercado de trabalho. E como é que ele fez isso? Esse cara tinha uma filha que era Mary Godwin, né? E a Mary Godwin, ele fez uma experiência social com a própria filha. Olha a loucura desse rolo, tá, meu? Porque assim, ó, esse cara, ele era um socialista utópico, né? Um utilitarista inglês, mas era daqueles tempos pré-Marx ainda, do qual o Marx e todos os caras anarquistas estudaram, tá? William Godwin, procura na internet, o que foi que ele fez, cara? Ele criou a filha dele, mulher, a Mary Godwin, como se fosse um homem. Então, em vez de ela estar fazendo bordado, fazendo cuidados de economia doméstica, aprendendo a fazer cama, aprendendo a se portar que nem uma lei, ela foi aprender outras coisas, cara. Como trocar ferradura de cavalo, como trocar roda de carreta, como fazer vigas. Era outro conhecimento, entendeu, meu? E ela nem se vestia como mulher. Em vez de usar vestidinho e tal, ela usava uns macacões, né, cara, tal. E essa guria, que era a Mary Godwin, acabou casando com um poeta inglês chamado Peter Shelley, né, Percy Shelley, né? E um dia, cara, e esse Percy Shelley, esse Percy Shelley era muito amigo do Lord Byron, né? Então um dia eles foram lá para uma casa de campo passar uma semana na beira do lago. Foi o Percy Shelley com a sua mulher, a Mary, né? E foi com o Lord Byron para lá. E aí o Lord Byron deu uma ideia. Pô, cara, já que a gente tá aqui, vai passar uma semana, vamos fazer uma brincadeira entre cada um de nós que vai escrever um conto de terror, uma história de terror, um poema de terror. Porque o Lord Byron, ele era, tipo, poeta, né? Então eles ficaram lá uma semana toda escrevendo, né, cara? E aí, cara, olha o que aconteceu, meu. Na hora de apresentar, o Lord Byron apresenta o dele, o Percy Shelley apresenta o dele, e a Mary, cara, a Mary foi casada com o Percy Shelley. Ela é a Mary Shelley. Ela tem 19 anos. O que ela apresenta? Frankenstein. Vontade de chorar, né, brother? Frankenstein. A Mary Shelley, filha do William Godwin, casada com o Percy Shelley, escreve Frankenstein com 19 anos, cara. Tu acredita nisso? E aí, cara, qual é o nome do monstro Frankenstein? Frankenstein é o nome do doutor, né? O monstro, qual é o... Cara, isso é genial, cara. Quando o doutor Frankenstein chega pro monstro e pergunta qual é o seu nome, ele responde, meu nome é Legião, pois não sou um, sou muitos. E onde é que tá isso aí, meu? Cara, isso é o Lúcifer, né, meu? Quando se pergunta pro Lúcifer qual é seu nome, ele é Legião. O nome do demônio bíblico é Legião, né, cara? É genial, genial. E por que, cara? Que ela é esse monstro, entendeu? Que essa mistura que não é nem homem nem mulher, que tem uma parte masculina, uma parte feminina, que queria ser mulher e bordar, mas tem que ir lá aprendendo a fazer viga, a trocar ferradura de cavalo. Essa grande mistura de partes que não se combinam, usa umas roupas que não se adaptam a ela não passa de uma experiência desse Dr. Frankenstein, que assume ser o grande conhecedor de uma ciência e faz dela um monstro, né, meu? Olha que a história é a seguinte, né, cara? O Dr. Frankenstein recebe uma carta que mataram o irmão dele, né? Qual é o nome do irmão? O William, que nem o William Godwin, pai da Mary Shelley, né? E quando ele vai lá visitar, ele acaba encontrando esse monstro, ele acaba encontrando no meio do caminho, umas montanhas, acho que eles estão até no... Se não me engano,
engano, acho que eles estão até no Mont Blanc lá, né, meu? Porque se passa na Suíça a história, né? E aí é o seguinte, meu, e aí quem é que matou o William, cara? O monstro, entendeu? Foi a Mary Shelley que matou o William. Olha o simbólico disso tudo, né, meu? E aí, cara, quando ele encontra esse monstro monstro se mostra completamente articulado, fala muito bem, conhece tudo, sabe tudo, porque ele, óbvio, ele ficava escondido numa famíliazinha lá e viu os caras ensinando, tinha um pai cego na família e tal, né, dessa família que ele fica infiltrado lá e tal, e ele aprende tudo, então ele é um super monstro, né, meu? Sabe o que esse monstro, essa mistura de homem e mulher, que sabe trocar rota de carreta e veste umas roupas que não combinam, o que ele pede pro Dr. Frankenstein, cara? Ele pede um amor, cara. Ele pede alguém que faça alguém que nem ele, para os dois ficar junto. Tu entende nisso? Tu entende isso? O monstro pede que o Dr. Frankenstein faça uma monstra para os dois virem fugir aqui pro Brasil. Eles querem ir pra América do Sul, né? Tu entende isso, cara? Olha, que lindo, cara. E aí é o seguinte, ó, o Dr. Tipo, não dá certo, tá? Depois às vezes eles pegam um barco, acho que é pro Polo Norte, Polo Sul, já não me lembro. Esse Dr. Frankenstein, ele morre, né, meu? Acho que eles estão indo pro Polo Norte, eles estão no barco lá, e quando o capitão do barco vai ver, o monstro tá junto com ele, né? E o monstro tá cuidando do Dr. Frankenstein chorando, né, cara? Copiosamente, os dois ficam juntos, criador e criatura, né, brother? No meio do nada, lá no Polo Norte, pai e filha, né? Frankenstein monstro, né, cara? Mary Shelley e William Godwin, né, meu? Olha que história, meu. Olha que história. Olha que história. Olha como é que eu sei dessas coisas. Como é que eu me lembro disso? Frankenstein tem 200 anos, né, meu? E essa história é pra tu saber desses simbolismos por trás das obras, que eu acho que é o grande lance, né? Quanto mais eu sei, mais eu sou, entender essa parte semiótica, semiológica, aqui de semântica mesmo, geral, símbolos, né, brother? Símbolos. Bom, vamos voltar pro nosso assunto. Porrado, como é que eu sou lindo, inteligente, ganho grana, tenho a bunda dura e ainda tô aqui, não arranjo um parceiro, Conrado. Tu tá que nem Mary Shelley lá, né? Não, cara, isso aí vem de muito longe. Vamos voltar lá pra Idade da Pedra. Um pouquinho antes. O principal objetivo de qualquer indivíduo, de qualquer espécie que existe na face da Terra, é a perpetuação da espécie. É passar o seu gene adiante, é reproduzir, é ter prole. Preferencialmente uma prole melhor que... Preferencialmente uma prole mais rápida, mais forte ou maior, né, cara? E que ela tenha capacidade de se adaptar melhor às situações. Esse é o único objetivo. Esquece o que fala esses psicanalistas, esses psiquiatras, esses caras filósofos, esquece esses coaches aí, esses caras que tu contrata pra suprir tua falta de uma figura paterna, né, cara? Cara, o ser humano é o único bicho que tem noção que vai morrer. Todos os outros não têm, entendeu? Então talvez por isso essas pessoas falem que a gente quer transmitir. A gente busca uma imortalidade nessa prole, entendeu? Cara, isso tudo é bullshit, entendeu, meu? Não é que é bullshit. Na real é bullshit, tá? Mas é menos bullshit se a gente começar a filosofar em cima disso, né? Finitude humana em contraste com o infinito cósmico. É bonito, mas bullshit. Mas é bullshit, cara, tá? Então esses primeiros homens que existiam lá, esses caras transavam com quem ele podia transar. Ele tava espalhando a semente, por tudo que era lado, entendeu? Porque era difícil manter, as pessoas morriam, né? As fêmeas ficavam grávidas, elas eram atacadas por predadores. As gravidezes eram interrompidas, as fêmeas eram atacadas por predadores, depois que nasciam a prole ali, ou pegava alguma doença, alguma coisa, ou também elas eram destruídas por outros predadores. Então o que o homem se habituou a fazer? O que ele fazia? Pim, batia com a capa na cabeça da fêmea, levava pra caverna dele, transava com aquela ali. E fazia isso ininterruptamente, né, meu? Ele e seus amiguinhos, todo mundo comia todo mundo lá, querendo que vingasse a sua semente no maior, espalhando pelo maior número de fêmeas possíveis. Era uma coisa lógica, né? Até que chegou um dia que algum macho ou alguma fêmea, agora não sei dizer quem foi quem, que tomou uma decisão. Um deles deve tomar uma decisão, agora não sei qual é a decisão. Da visão masculina talvez tenha sido assim, ó. Um macho achou uma fêmea ali que ele achou que ia ter mais chance de ter filhos melhores. Começou a transar com ele, tomar conta dela para que ela não fosse atacada por predadores ou não fosse atacada por outros homens. Ou talvez tenha sido uma mulher que tenha se aproximado a um macho que transou com ela e andou sempre sob a visão dele para que ele tivesse certeza, tivesse a garantia que aquela prole que ela carregava era dele. Porque, cara, esse é o grande tabu moral da humanidade. O homem tem certeza que a prole... A grande questão da moralidade gira em torno de um negócio só. O macho ter certeza que a prole é sua. Porque a fêmea já tem certeza que a prole é dela, né, meu? Tu entendeu? Essa é a maior questão. Todos os tabus giram em torno dessa única questão moral. O macho ter certeza que a prole... Por isso, cara, se tu chegar ali pra um casal, tá? E tu disser, olha só, esse guri é a cara da mãe, pouco vai importar. Agora, se falar que é a cara do pai, esse pai vai se encher de orgulho de saber que aquela prole é dele mesmo. E a mulher também vai se encher de orgulho por demonstrar que é fiel àquele macho. Isso é até hoje, brother. Você vê como o oposto também é verdade? Tu quer acabar com o teu casamento? Quer acabar com o teu casamento? Vou te dar uma dica. Pede o exame de DNA do teu filho pra tua mulher aí.
Tu vai ver a bosta que tu vai tomar na cara, o tapa que tu... Acabou o casamento, cara. Pediu exame de DNA da tua mulher e teu filho, acabou o casamento. Voltando lá pro tempo da pedra, tá, meu? Em algum momento a mulher teve que preservar a sua fertilidade, sua sexualidade, a entregar para um único macho, entendeu? Ou fosse por proteção, para sobreviver e não ter que se subjugar a todos os outros machos que queriam fornicar com ela, ou fosse também para querer ter uma prole com aquele macho especial, entendeu? E dar certeza a ele que essa prole vinha dele. Então, entendeu, cara? E foi aí que a coisa começou a se relacionar. E talvez tenha saído daí a origem do amor, né, meu? Aí entra na figura do que antes era só transa, reprodução, a questão do sentimento, né, meu? E aí tu começa a ver qual é a coisa mais, começou a ficar mais importante aqui? O caráter de fidelidade, né, meu? A fidelidade de parte da mulher e o ciúme de parte do homem, né, meu? Os homens mais ciumentos foram os que perpetuaram a espécie. Era aquele cara que queria fêmea só pra ele, deixava só do lado dele, não deixava sair, sabia que o que estava saindo de dentro dele era filho dele com certeza, não corria riscos, porque quem é os homens que eram desencanados desde aquela época lá, esses caras estão nem aí, eles querem fazer uma prole com uma, casa larga, vai pra outra, casa larga, vai pra outra. Casa não, né? Copula com uma, copula com outra. Desde aquela época, né? Porque o cara era desencanado em relação a isso. Então os melhores homens foram julgados pelos... Por isso que os melhores homens que mais sobreviveram são os homens mais ciumentos, entende? Porque eles preservaram melhor a espécie dele com mais certeza. Cara, é uma coisa muito... Porque aqui tá, olha só o princípio moral, tá? O homem, quando ele ama uma mulher, quando ele quer ter prole, ele tem que investir tempo naquilo ali. Só que no momento... Quanto mais o homem ama, cara, mais inseguro ele fica, captou? Porque ele tá investindo numa única mulher. E aí que vem a questão de nasce os ciúmes novamente, como eu tava falando. E é por isso que ele precisa de provas dessa fidelidade feminina pra ele. Pra provar que aquela prole é dele. Então tu entende que o nascimento do amor, do carinho, até mesmo dos ciúmes e da fidelidade são adaptações evolucionárias do ser humano, cara. E é isso que criou a nossa moral até hoje. Até hoje é assim que funciona. Eu sou um bicho, velho. E aí, quando esses primeiros casais começaram a ter essas crias, esse macho começa a ensinar pra sua prole, ó, meu, é assim que tem que ser, ó, valeu a pena, deu certo, ó, temos filhos, os filhos estão progredindo, sobrevivendo. Cara, porque assim, ó, a gravidez, tanto do tempo das cavernas quanto até hoje, a gravidez tem um custo fisiológico e um custo psicológico muito grande pra fêmea, né, cara? Em algum momento ela vai ter que ficar parada com uma barriga gigante sem poder buscar comida, tu entende? E depois criar a prole é difícil, fazer isso sozinho é difícil até hoje. Nada mudou. Daí a importância desse macho mantenedor dessa fêmea durante esse período e que vai cooperar no crescimento da prole, né, cara? E aí esse macho acaba vendo que deu certo essa função que ele teve com essa mulher, ele começa a ensinar pra essa prole dele que começa a ensinar pra prole que vale a pena ser assim, né, cara? E aí, daqui a pouco, aquele bando de macaquinhos que estava vivendo ali, aquele homem pré-histórico, começa a ver que vale a pena, entendeu? Um homem ficar com uma mulher e tomar conta dela e cada um ter a sua divisão de tarefas. Cara, esse assunto me fez lembrar de uma outra vertente aí pra contar, meu, e como eu sei que meus stories já estão quase acabando aqui, eu vou contar essa vertente, porque vai somar pro nosso assunto futuro de uma forma ou de outra. Cara, tem livros que eu não leio porque não é da literatura, entendeu? Não vai somar pra mim ler. Então, alguns desses livros eu ouço em audiobook, né, cara? Isso eu fiz desde o tempo da faculdade. Tá? Botava no carro audiobook, pista da direita, distância do carro da frente, vinha lá curtindo meu trânsito, tal. Então, assim, eu aprendi muita coisa ouvindo audiobooks. Porque não são livros de literatura, né? São livros técnicos. Bom, e algum desses livros, cara, tem nomes esdrúxulos, cara. Tem um deles que é o seguinte, ó. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Cara, é um dos melhores livros que eu já ouvi na minha vida, cara. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E é sobre isso que eu vou falar agora. O livro começa assim, meu. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Homem fala marciano, mulher fala venusiano. Então eles não se entendem. Por mais que eles queiram conversar um com o outro, eles não se entendem. E isso remonta lá do tempo da pré-história. E olha que história legal. Tamo lá na pré-história de novo, tá? O homem lá caçando dinossauro. Eu sei que não tinha homem dinossauro mesmo, mas faz quanto que era um dinossauro. Tá o homem querendo dinossauro e a mulher lá tirando os piolhos das crianças lá, limpando a casa, deixando que os pequenos predadores viessem incomodar ali, tá? Bom, esses são os dois cenários. Cara, bug do milênio, meu. Começou a deletar os primeiros vídeos lá, eu tive que apagar todos que eu falei aqui do Homem são de Marte, Mulheres são de Vênus. Criei um destaque, tá? Madame Bovary. Gostou desse assunto? Manda pros amigos aí, ó. Tá ali um destaquezinho, tá? Muito obrigado, cara. Amanhã eu vou continuar. Estourou, fazer o quê? Ninguém é de ferro.